Gente boa, sala de prosa, um papo bom sobre a Bíblia e a vida. A Bíblia nos ensinando, a graça de Deus nos conduzindo. A nossa conversa de hoje ainda é nessa linha de lidar com a igreja. Conflitos na liderança. Temos ainda aqui para participar conosco essa sustância, o reverendo. Seu nome? Milton Ribeiro. Qual igreja? Jardim de Oração, lá de Santos. CPF sendo banco. E o mestre andando. Vai embora não, hein? Nós voltamos em 1 minuto. Conflitos na igreja. Pau quebra, hein, menino? Pau quebra. Ou não, lá é tudo assim. Anjos cantando. Não. Onde tem gente, tem pecado, tem dilema, tem luta. Mas o princípio primeiro é que a gente tem que saber que a igreja tem dono. É esse. E não é o pastor. E não é o pastor. E não é os líderes. Não são os líderes. Não são os líderes. Nem as donas fulana. Não, também não. A Elas igreja tem dono. A hora que isso entrar no coração, as coisas começam. Todo mundo ali serve ao dono. Amém. Outra coisa importante, eu acho que na solução de conflitos e tensões, é respeitar as diferenças e peculiaridades das pessoas. Porque tem muita gente diferente, né, menina? Tem muito. E outra coisa, Cada cabeça uma unidade sentença. não significa uniformidade. Há espaço para você, em questões secundárias, pensar diferente do irmão. Roupa, Estilo. terno, gravata, Pronto. floral, riscado. Pronto. Ei, Quadriculada. Sustância, menina! Bonina! Então, acho que quando as pessoas querem formatar o outro do seu jeito, não tem que ser igual a mim, tem que rezar na minha cartilha, tem que pensar como eu penso. Se não tiver do jeito que eu acho, ele não é crente, ele não é fiel. acho que a unidade tem. cria um problema. Nessas coisas secundárias, acessórias. Agora, A única verdade coisa, não a pode verdade negociar. bíblica, Na palavra de os Deus. princípios, Aí não tem as doutrinas aí, E tem, aí, sem por discussão. exemplo, você lidera uma equipe. Se a sua equipe não andar com você, então aí complicado. não dá, gente boa. Não dá, é Há complicado, conflitos. é complicado. Isso não significa que os cooperadores, os auxiliares não podem ter opinião. Eles devem ter opinião. Para enriquecer, Para inclusive. enriquecer. Agora, como é que o líder da igreja, o líder da equipe pastoral, toma uma decisão E o e um povo não pastor segue. auxiliar sai e faz o contrário? Aliás, me dá uma palhinha essa questão de pastor auxiliar. Porque pastor auxiliar, eu acho que a pessoa precisa ter vocação para isso e ela precisa entender uma coisa. Ela não pode bater cabeça com o pastor da igreja. Não, é auxiliar. Ela é auxiliar. Se ele discorda do pastor, que ele vá lá em particular e fala, olha, pastor, eu acho que esse assunto assim e tal, discute. Se ele continua discordando, então está na hora de ele, com muita honra, pedir para sair. Muita honra, essa Agora, é boa. agora trabalhar nos bastidores, Politicagem. minar o pastor, é uma coisa muito ruim. Tanta verdade E é que... pecado, né, irmão? Porque está desobedecendo o Senhor. O homem te trouxe para auxiliar. Você está... Minando. Não pode. Tanta verdade que no caso nosso, que somos presbiterianos, o pastor auxiliar, ele é convidado e dispensado, claro, com aprovação administrativa do conselho, mas quem define é o titular. Entendeu? O titular também não pode, seja no ambiente presbiteriano ou em qualquer denominação, oprimir o auxiliar de tal maneira que não possibilite novas gerações florescerem. Aqui tem uma coisa fundamental, porque você e eu conhecemos, e a vida aí mostra, que às vezes a pessoa que está na liderança, ela é liderança rolha. Né? Usando, o gás vai sair, menino. Usando a linguagem lá do Juan Carlos Ortiz, rolha. Tem gente que é rolha. O cara tem uma aptidão, bota uma rolha. O outro começa a deslanchar, bota uma rolha. Então, ele sufoca. Não deixa florescer. Porque ele é inseguro. Ele não permite que outras pessoas floresçam sob a liderança dele. Então isso gera muitas tensões, conflitos. Ou, às vezes o cara acha que a igreja é feita de gente boba, que não está vendo, e que os outros não estão vendo a tensão, às vezes, na liderança pastoral,
ou na liderança geral da igreja. Verdade. E conflitos lá entre líderes que querem que o ministério dele seja maior do que o de cá, ou que a Sabe o que célula dele é melhor do que a de cá. Como é que lida com isso? Sabe, o meu maior sofrimento nesses anos aí é acontece quando um líder que você ama, que você admira, e outro que você ama e admira, quando eles começam a se bater, você não sabe para onde corre. Você como pastor, você ama os dois, você acredita nos dois, né? Eu acho que entra aqui aquela passagem quando Paulo, lá aos Filipenses, capítulo 4, sobre Evode e Sintique. Ele só fala bem das duas. As duas são isso, as duas se esforçaram comigo no Evangelho e tal. E ele está sofrendo vendo que as duas não pensem concordemente no Senhor, entendeu? Já passou por isso, Reves? Já passei. Já passou, Reves? Muitas vezes. Porque às vezes a pessoa acha que o que ele faz na igreja é mais importante do que todo mundo faz. Então, aí tem o ar da soberba. E às vezes a gente percebe, o pastor sofre muitas vezes, hein, Varão? Muitas pressões. Dá 3 sugestões para ajudar a resolver conflitos. Primeiramente... Eu estou só pedindo 3, pedi 4. Ou 2. Eu acho que primeiramente é ter postura de humildade. Por exemplo, Paulo, para mim, usa o texto mais robusto da cristologia para tratar de conflitos na igreja. Quando ele diz, Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que Jesus Cristo fez? Sendo Deus, não julgou como usurpação ser a Deus. Se esvaziou, se tornou servo, lavou os pés daqueles homens complicados e se humilhou até a morte. Amém. Morte de cruz. Humildade. Humildade. Reverendo. Diga, Besso. Não, ele falou um, o senhor falou um. Para resolver conflito, eu acho que a humildade a Bíblia fala muito sobre esse princípio. É difícil a gente... Humildade, como alguém já disse, não é deixar de reconhecer os seus pontos fortes, mas reconhecer os seus pontos fracos. Então, quando no embate com as pessoas, seria muito bom você saber ouvir e reconhecer que você está errado e tal. Isso desfaz muitos problemas. Então, gente boa, não deixar para lá. Tem um conflito, muitas vezes o pastor tem que liderar. Diz lá, o servo do Senhor não vive a contender. Deve ser brando para com todos, persuadindo aqueles que estão fazendo mal, para que venha o quebrantamento. Verdade. Então, às vezes, é isso que o pastor tem que fazer, varão. Você tem que ir lá conversar com a turma. Eu acho que o pastor é um construtor de pontes. Né? O meu estava colocando agora há pouco a questão de quando 2 membros da igreja entram em conflito. Evode e Sintique. Evode e Sintique. Tomar partido é complicado, né? Mas ele pode ser essa ponte de ser pacificador. Em vez de inflamar os ânimos, ser um pombo-correio que leva e traz. E nem usar o púlpito para bater nos outros. Não, porque existe uma técnica fora da igreja, que às vezes a gente importa para dentro da igreja, é a liderança por conflitos. Você se torna líder, mas eis que você não deixa esse aqui se aliar a esse, porque os dois juntos vão me derrubar. Então, eu sempre deixo uma pontinha de ciúme entre um e outro, e vou levando, e estou sempre lá, eu gosto de todo mundo, mas um tem coisa com esse, com aquele. Mas está fora da Escritura. Não, isso não tem nada a ver com a Bíblia, mas no mundo existe aí. Existe muito. A liderança por conflito é uma técnica. Há um aspecto muito importante nesse sentido, é o seguinte, e a gente vê isso, é política de bastidor. Ou para se manter no pastorado, ou para tirar o pastorado, o pastor. Então, os servos de Deus precisam viver na luz e agir na luz, com transparência, com amor, com respeito. Se precisar confrontar, confronte, mas confronte em amor, com a verdade em amor. Porque essa trama de bastidor, esse negócio de fazer as coisas na sorrelfa, nos bastidores. Nos bastidores, no escondido. É triste. A Escritura recomenda constantemente, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Todos os nossos atos, eu vos dei o exemplo para que servais uns aos outros. Uma das maneiras de servir na igreja é ajudando esse povo a voltar a andar aberto. Eu quero enfatizar, a hora que você falou esse texto, uma coisa que, para mim, foi uma grande descoberta há 10 anos atrás, vou repetir.
a questão do amor na Bíblia. Amor é além de sentimento. É agir. Ação. Os atos feitos com amor. Então, porque se você for esperar ter sentimento positivo para fazer o bem, você vai fazer... Algumas pessoas nunca receberão. Nunca receberão. E você muitas vezes vai fazer para quem não merece, porque você gosta da pessoa. Não é? Então a gente tem que lembrar na Bíblia, amor é mais do que sentimento. Também sentimento. Também sentimento. Também Mas sentimento. vai para além do sentimento. E também pregar sobre, com amor, sobre esses temas, porque a palavra de Deus vai Mas curar deixa o rebanho. Posso dar uma, Pode dar uma duas. paulada, como você disse? Mark Lloyd Jones, numa das suas obras, disse que o pastor resolve 50% dos conflitos na igreja no púlpito, expondo a palavra. Porque a palavra traz cura, a palavra de Deus é o remédio. Fonte de vida. Fonte de vida. Então, Refrigera, revigora a alma. No momento em que o pastor se dedica a expor as Escrituras, ele traz à tona ali o diagnóstico e também o remédio da cura. Ó, parêntese, 2020, Congresso Pregação Transformadora, você já vai pondo aí na cabeça. É agosto de 2020. Você vai saber mais, mas vai pondo aí na sua agenda. Agosto de 2020. Vai ajudar. Outra coisa, orar pela igreja. Orar pelos que estão em conflitos. Porque é Deus que traz o quebrantamento, é Deus que traz a vida. É o Espírito de Deus quem sara a igreja. Verdade. Louvado seja Só Deus. na base do argumento e da discussão das ideias não resolve. E Tem Deus conflito surpreende a gente. Amém. Surpreende, porque às vezes a gente está orando e tal. Acho que não vai ter jeito. Pensa que faz parte só da liturgia, mas quando menos espera as coisas acontecem, você fica boquiaberto. Eu sei que há casais em conflitos, filhos em conflitos, pais em conflitos, pastores em conflitos com sua liderança e líderes em conflitos com seus pastores. Vamos orar? Senhor Jesus, nosso amado Salvador e Senhor da igreja, dono da igreja e cabeça da igreja, compadece-te de nós, quebranta o nosso coração. Amém, Senhor. Enche-nos de humildade no trato uns com os outros. Amém. E enche-nos de amor no trato uns com os outros. E permite que agora mesmo alguém cuja alma está tão atribulada, achando que essa situação não se resolverá, clamamos o Senhor por um fato novo. Amém. Que leve a bom termo essa jornada do teu servo e de tua serva, em nome de Jesus. Amém. 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 Sala de prosa, impulsionando sua vida. Um oferecimento da Luz para o Caminho, uma agência missionária a serviço do Reino de Deus. e da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Pensa numa sustância, Barão. Benção pura. Boa, boa, boa. Ó, visite-nos aí na 8ª Igreja e siga-nos nas redes sociais. E que está quando aparecendo aí. você cansar de comer pão de queijo, vai comer um peixe lá em Santos, no Jardim de Oração. Boa, 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 boa. Um abraço, gente boa. Jesus que abençoe mais e mais.